Olá, aprenda a ver as coisas no ângulo de Deus. Aprenda a ver as coisas com os olhos de Deus, da maneira que Deus vê. E nesta hora eu quero trazer para você, através desse vídeo, como que Deus nos vê, como que Deus nos enxerga, de acordo com a sua palavra, de acordo com o que está na Bíblia, a verdade, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus e é a verdade para a minha vida e para a tua vida. Tenha paciência, espera um pouco, presta atenção, senta aí, respira um pouquinho, dê esse tempo para ouvir a voz de Deus, o que Deus tem para você nesta hora. O que Deus vai te revelar, o que Deus vai te direcionar, vai servir para hoje, vai servir para amanhã, vai servir para alguma área da sua vida. Presta atenção, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus é como a chuva que rega a terra seca, que faz nascer a semente, que faz germinar e nascer o fruto, sim, a semente que vai dar o pão para você comer e também que vai dar uma outra semente para você poder semear. É assim que é a palavra de Deus, semelhante à chuva. Creia nisso. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, nas Escrituras Sagradas, capítulo 12. Sim, o chamado de Abrão, porque ele ainda não tinha se tornado Abraão, ele era Abrão. Foi assim que Deus lhe chamou. Vamos ler as Escrituras Sagradas, capítulo 12, diz assim. Acompanha-me, por favor. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai do teu país, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, a promessa do Senhor para Abrão. E eu te abençoarei e farei teu nome grande, tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, em ti, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E assim Abrão partiu, como o Senhor lhe havia falado. Abrão deu ouvido à voz do Senhor. Abrão deu ouvido ao direcionamento do Senhor na vida dele. E Ló, o seu sobrinho, foi juntamente com ele, porque Ló, o pai de Ló, irmão de Abraão, tinha falecido. Então, quando também o seu pai tinha falecido, seu pai, o Terá, o nome dele é Terá, tinha falecido, ele, quando partiu daquela terra de Harã, em direção a Canaã, ele levou junto o seu sobrinho. Então, ele partiu dali e esse tempo, Abraão tinha 75 anos de idade. Era tempo, hein? Quando ele partiu da terra de Harã para Canaã. Abrão, ele tinha uma certa posse, que na terra de Harã ele tinha possuído alguns bens, alguns gados. Abrão, ele armou a sua tenda com a sua esposa Sara e ali ele edificou um altar na cidade de Betel. Depois, Arão, mais um pouquinho para frente, mais um tempo à frente, ele foi e também ali, naquele lugar que seria entre Betel e a cidade de Ai, no lado oeste e no lado leste, neste meio termo. Ele ali habitou
da cidade de Betel, e ele edificou um altar ao Senhor. Depois ele viajou mais adiante para o sul. E houve um tempo, queridos, houve um tempo naquela terra, um tempo de fome, de grande fome. Abrão pegou a sua esposa Sara, pegou ali os servos dele, pegou aquilo que ele possuía, que era ainda alguns bens, não eram muitos, eram alguns, e ele foi e desceu ao Egito, que ali tinha como ele comprar as coisas para ele comer, para ele se alimentar, porque era grande a fome na terra. E ele desceu ali, e ali foi um lugar de provisão. Deus providenciou ali para ele aquilo que ele necessitava, aquilo que ele precisava. E como acontecido naquele lugar, que eu não vou entrar agora em detalhes, em explicação, mesmo no acontecido ali, naquele lugar, no Egito, Abrão enriqueceu. Ele recebeu bens, ele recebeu gado, ouro, prata, e ele ficou enriquecido. Deus é aquele que toma controle em nossas vidas. Ele vai à nossa frente. Ele vai à nossa frente para nos abençoar e preparar o melhor para cada um de nós. E Abrão, ele voltou ali do Egito, daquele tempo que ele ficou ali, que ele tinha descido por causa da fome. Então, só um tempo ali, ele retornou, ele voltou para Betel, ali no início, onde ele edificou um altar ao Senhor, naquele mesmo lugar. E Abrão, ele era rico, ele possuía muitos bens. E também naquele tempo, Deus, ele viu que Abraão estava o quê? Enriquecendo, como também o seu sobrinho Ló. Estava crescendo o gado de Abrão e o gado de Ló. Mas os pastores dos seus gados começaram intriga, se intrigarem um ou outro, contenderem. Onde foi o que eles se separaram, né? Abraão disse, vai para um lugar que você escolher e eu fico também do outro lado. As terras estão aqui, escolhe. E Ló escolheu as planícies. Porém, Abraão ficou ali, né, na terra de Canaã. Ló foi para o lado da cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão ficou do seu lado contrário. E eles se separaram, não ficaram mais morando no mesmo lugar. Tio e sobrinho. E a palavra de Deus diz que Abrão, ele foi habitar em Canaã, mas também ele foi mais adiante, ele montou a sua tenda também na cidade de Hebrom. E ele também ali edificou um altar ao Senhor. Todo lugar, cidade que Abraão, ele montava a sua tenda, que ele habitava, ele montava um altar, ele construía um altar ao Senhor. E isto é significante na vida daquele que crê em Deus. Construa altares ao Senhor. Onde quer que você pise, o que é que vem na tua mão, que você possui, a casa, a empresa, o que vier na tua mão, construa um altar ao Senhor, de consagração ao Senhor. Faça um altar ao Senhor todos os dias da sua vida, onde você vai consagrar você, a sua casa, a sua família, os seus bens, aquilo que está no teu coração. Faça um altar ao Senhor, entrega ao Senhor, consagre ao Senhor. E aconteceu que na época do reinado do rei Quedorlaomer, que era o rei da cidade de Elão, eles juntaram-se a todos os outros reis ali das cidades, das províncias ali da região, e vieram e guerrearam contra as outras cidades também, a cidade dos amalequitas, e também contra os amorreus, que eram povos contrários, não eram povos que
agradavam a Deus, que serviam a Deus. E nisso, os reis de Sodoma e da cidade de Gomorra também entraram em guerra, participaram dessa guerra para ir contra o rei Quedorlaomer, que é o rei de Elão. E era, então, 4 reis contra 5. E eles lá se foram. E no vale de Sidim, onde estava vendo ali a guerra, havia muitos poços de betúmenes. E aconteceu que esses reis caíram nesses poços de betúmenes. E muitos dos habitantes das cidades fugiram. E assim, eles, o rei Quedorlaomer, com os outros que estavam guerreando, eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, que quis entrar nessa guerra, Foi tomado os seus bens, foi tomado ali os gados da cidade, foram tomados. Quem havia naquele meio? Morava em Sodoma? Ló, o sobrinho de Abraão. Estava ele lá, porque morava ali. E ele foi tomado como fugitivo. Fugiram com ele, com Ló, com a sua família, com os seus bens e levaram preso. E essa notícia chegou ao ouvido de Abrão. Alguém que conseguiu escapar dessa guerra, que era ligada ao povo de Abrão, levou a notícia para Abrão. E Abrão não ficou nada contente, mas Abrão, homem de guerra. Abrão se juntou com seus 318 servos ali da sua casa e foram e guerrearam contra a cidade de Dan. Foram perseguir aqueles habitantes para encontrar o seu sobrinho Ló. E Abrão assim encontrou e venceu a guerra na força do Senhor, dirigido pelo Senhor Deus. Ele ganhou junto com seus 318 homens de guerra. Ele ganhou essa guerra, trouxe seu sobrinho, a sua família e os seus bens de volta. Glória ao nome do Senhor Jesus. Faça a guerra, mas faça a guerra na dependência de Deus. Guerrei no mundo espiritual contra todo o mal, mas guerrei na dependência e direção de Deus, com a unção do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Você guerrei as suas guerras. As nossas guerras não são contra pessoas, nossas guerras são contra o mundo espiritual, como diz Efésios capítulo 6, Revestivos da armadura de Deus. Se revestir e ir contra todos os espíritos malignos, contra as hostes espirituais nas regiões celestiais, sinócios da maldade. Então é isso que nós devemos ir contra e guerrear. Não é contra pessoas, ok? Então a palavra de Deus disse que ali eles se dividiram em bandos, guerrearam e conseguiram trazer Ló de volta e seus bens todos recuperados. Sim, o que diz a palavra do Senhor para a nossa vida nesta tarde? Abraão, ele libertou seu sobrinho Ló. Ele foi abençoado ali por Melquisedeque, um sacerdote, rei de Salém. Sim, Abraão recebeu dízimos da mão do rei de Salém. De tudo, Melquisedeque deu o dízimo nas mãos de Abraão. E quem era sacerdote? Era Melquisedeque. E deu a Abraão. Abraão ficou mais rico ainda. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, para te abençoar, para trazer a provisão e as riquezas na tua mão. Deus tem um meio como abençoar a tua vida. Creia nisso. Seja obediente a Deus, a palavra dEle. Faça como Ele te dirigir. Viva na vontade dEle. Dê ouvido à voz dEle, a direção dEle na tua vida. Amém? E aqui a palavra de Deus diz que... E Abraão disse
O rei de Sodoma chegou a Abraão e disse assim: dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Pode pegar os bens para ti. E Abraão disse ao rei de Sodoma: eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente os jovens que comeram e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, que eles tomem a sua parte. Depois destas coisas, a palavra de Deus diz assim, que a palavra do Senhor veio a Abraão. Está em Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Abraão teve uma visão e ouviu a voz de Deus. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, aleluia, e a tua recompensa será infinitamente grande. Olha só, queridos, Deus, Ele vê as nossas atitudes, Ele vê o que sai da nossa boca. E a atitude de Abrão, quando o rei de Sodoma ofereceu bens para ele, em troca daquelas pessoas. Abraão, ele não se vendeu. Abraão deixou bem claro para o rei de Sodoma que existia um Deus na qual ele servia e na qual ele cria, que a confiança e a dependência dele estava nesse Deus e que ele não iria pegar uma agulha, ele não ia pegar nada das mãos desse rei, para que ele depois não dissesse que ele tinha enriquecido Abraão. Porque as riquezas de Abraão estavam vindo da parte de Deus. Deus estava enriquecendo Abraão. E Abraão tinha essa confiança muito bem, essa dependência. Então ele não estava dependendo de homens. Estava tendo uma oferta naquele momento de trazer bens para ele, mas ele não aceitou. Então na nossa vida nós devemos ter o discernimento de saber que até o bem que estão nos oferecendo, será que vem vindo da parte de Deus? Será que é Deus nesse negócio? Será que é Deus que está nos enviando? Pois é, em tudo nós devemos consultar a Deus, que o nosso coração esteja diante de Deus, sabendo o que é a vontade de Deus, o que é que Deus está nos enviando. Então nosso coração tem que estar equilibrado, guiado pelo Espírito Santo de Deus, para não cair em engodos, para não cair em redes e laços. E Abraão não aceitou, mas ele ouviu naquela visão a voz de Deus. Eu sou o teu escudo, Abraão. E a sua recompensa será infinitamente grande. Então Deus estava lhe dizendo para Abraão que ele teria recompensa na vida dele. Por essa fé, por essa confiança, por essa obediência a Deus. Por essa integridade de andar querendo obedecer a Deus e tendo o coração dele diante de Deus, ele teria recompensa. Mas ele virou para Deus e disse assim: o Senhor não me deu uma semente, quer dizer, o Senhor não me deu um filho. Como que eu posso, na minha linguagem, né? Como que eu posso ter infinitamente de recompensas na minha vida, ser recompensado com tantos e tantos bens, se eu não tenho para quem deixar? O meu servo que nasceu na minha casa, que é o meu herdeiro. Eu não tenho filhos. O Senhor não me deu uma semente. O Senhor não me deu um filho. E aí Deus responde para ele: e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo assim: este não será teu herdeiro,
mas o que sairá das suas próprias entranhas será teu herdeiro. Quer dizer, o que vai sair de você, o seu filho, esse é teu herdeiro. Não, teu servo nasceu na tua casa, mas não é teu herdeiro. Quem vai herdar as tuas bênçãos, as tuas promessas, é o que vai sair de você, Abraão. Deus estava ali, revelando a verdade para Abraão, direcionando a vida de Abraão, mostrando o futuro de Abraão. E ele o trouxe para fora. Deus trouxe Abraão para fora da tenda e fez ele olhar o céu. E falou para ele: você é capaz, Abraão, de contar essas estrelas? Se você for capaz de contá-las, assim será a tua semente. E Abraão creu no que o Senhor disse. E isso foi atribuído como justiça. E o Senhor disse: eu sou o Senhor que te trouxe do Ur dos Caldeus para te dar esta terra para você herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdar essa terra? Como que eu vou saber, Senhor? Como que eu vou herdar essa terra, Senhor? Ele quis dizer tudo isso aqui, e como eu vou herdar tudo isso? Eu quero saber, Senhor, como eu vou herdar? E aí disse o Senhor: toma para mim um novilho, tá? Enfim, o Senhor pediu um sacrifício para ele. E ele fez ali, ofereceu o sacrifício ao Senhor, obedeceu mais uma vez. E ele tomou para ele, todos estes, e os dividiu ao meio, colocou cada parte na frente da outra, né? As aves e tal, o sacrifício, enfim. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abrão: saibas com certeza, Abrão, que tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e seus servirão. E eles o afligirão por 400 anos. Quer dizer, Deus já estava mostrando lá na frente o que iria acontecer com a descendência dele que iria vir, e o que iria acontecer também na sua descendência no dia de amanhã, que foi a escravidão no Egito, que veio através, né, da escravidão de José, do povo dele, enfim, é uma outra história, né? Então Deus já estava mostrando o futuro para Abraão que haveria de acontecer. E Deus fez a promessa a Abraão. Deus, ele disse que ele seria pai das nações, pai de muitas nações. Quando Deus olhou para Abraão e fez essa promessa: Abraão, eu te fiz pai de muitas nações. Abraão não era pai ainda. Abraão não tinha ainda sua descendência já estabelecida na terra, mas no céu sim, no mundo espiritual sim, já era estabelecido. Então, como Deus ele nos vê? Deus nos vê dessa forma. E é o que nós devemos assim viver na terra. Devemos olhar para nós como o nosso Deus nos olha. Crer na palavra dele, crer nas promessas dele. Não importa o que dizem de nós. Não importa se pessoas crêem em nós. O importante é nós darmos ouvido à palavra de Deus, às promessas de Deus, crer, viver a prática dessas promessas com fé, esperança, perseverança sempre, dedicados uma vida de unidade com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, unidos, um com o Senhor, obedientes a essa palavra, com a fé ativa em Deus através dessa palavra, dessa verdade. É necessário crermos que somos filhos de Deus. Ele nos escolheu, não foi nós, pois Ele nos escolheu primeiro. Jesus nos escolheu para que a gente vá e dê frutos. E Ele também nos chamou para nós vivermos em novidades de vida. Então Ele tem novidade de vida para nós. Ele tem algo novo a nos entregar, aqui e na eternidade. O Senhor, Ele tem.
Ele fala que aquele que deixa pai, mãe, irmãos, irmãs, enfim, bens por causa dele, ainda aqui nessa terra, terá 100 vezes mais. E também no mundo vindouro, o que há de vir, a eternidade, teremos 100 vezes mais. Então veja você mesmo, a tua vida, a tua família, ao ângulo dos olhos de Deus. Como Deus te vê. Abraão ainda não era, mas Deus via ele, pai de muitas nações. E era a palavra de Deus vindo para cima de Abraão. E Abraão, ele creu. Então Deus, ele não via Abraão ainda necessitado, ainda que não tinha filho, não. Deus via ele pai de muitas nações. Deus via ele cheio de filhos, porque era a promessa de Deus na vida dele. Era a história que Deus tinha determinado para a vida de Abraão viver nessa terra. E Deus revelava o seu futuro para Abraão. Abraão andou com Deus, se tornou Abraão, pai de muitas nações. A promessa foi cumprida na vida de Abraão. Depois na vida de Isaac, e depois na vida de Jacó, que foi filho e neto de Abraão. Deus é bom, Ele cumprirá seu bom propósito sobre as nossas vidas. Ele cumprirá sua promessa. A promessa não morreu e não vai morrer. Basta você crer. Creia e toma posse dessa verdade. Olhe para você com os olhos de Deus, como Deus te vê. Filha, herdeira de uma grande promessa. Amém? Fica essa palavra no teu coração. Deus te abençoe, seja edificado em o nome do Senhor Jesus Cristo.